noite a todos. Inicialmente, como sempre fazemos, vamos rogar a todos os irmãos que coloquem os telefones celulares no modo silencioso e vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, elevando os nossos pensamentos a Jesus em gratidão por nos encontrarmos aqui reunidos em seu nome. E fazemos isso na pessoa dos nossos mensageiros espirituais que dirigem essa casa. Agradecemos essa oportunidade abençoada de estudarmos a boa nova de Jesus, que tanto tem contribuído para o nosso amadurecimento moral e intelectual. Agradecemos a presença dos mensageiros de luz e pedimos a esses irmãos que amparem a todos nós aqui presentes e que essas bênçãos possam ser levadas aos nossos lares, aos nossos familiares, aos hospitais, aos presídios, aos hospitais oncológicos, para aqueles nossos irmãos e irmãs que perambulam pelas ruas, e que a boa nova do Mestre possa finalmente ganhar os nossos corações. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos evangélicos essa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que de graça recebestes. Nós temos aqui os itens 5 e 6, mercadores expulsos do templo, dos evangelistas Marcos e Mateus. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. No item 6, o Sr. Allan Kardec faz a seguinte explicação aqui, quase uma nota. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Conjugado com essa lição, nós temos aqui a questão 653 do Livro dos Espíritos, do título Adoração Exterior. Foi feita a seguinte pergunta por Kardec aos espíritos superiores: precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Letra A. Será útil a adoração exterior? Resposta: sim, se não consistir em vão simulacro, ou seja, uma aparência enganosa. É sempre útil dar um bom exemplo,
Mas os que somente por afetação, ou seja, por fingimento e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Passamos a palavra para o nosso caríssimo irmão Sorevando. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, a passagem evangélica a que se refere os ensinamentos de Jesus foram registradas por São Marcos e São Mateus durante os últimos dias em que ele esteve presente fisicamente entre nós. Pouco depois dessa passagem, ele regressaria ao plano espiritual. Conforme ficou registrado, Jesus entrando em Jerusalém, aclamado pelo povo, se dirigiu ao templo para ali fazer suas orações. E ao entrar no templo, observando que o lugar estava tomado por mercadores que ali comercializavam todo tipo de mercadorias, começou a expulsar todos que ali usavam o templo para comprar e vender. Derrubou mesa de cambistas que trocavam moedas de várias nações, jogou no chão bancas dos que vendiam animais para serem usados em sacrifícios, e expulsou os que vendiam os mais diversos tipos de mercadoria. Jesus agiu dessa maneira porque ele sabia que aqueles que ali se encontravam para fazer o comércio no templo, ali estavam porque havia autorização dos sacerdotes. Se havia ali o comércio, é porque havia interesse de lucro por parte dos sacerdotes, que além do aluguel comercializavam bênçãos, pedidos de perdão a Deus e a entrada no reino dos céus. Logo em seguida, Jesus advertiu a todos, principalmente os sacerdotes, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Meus irmãos, essa advertência, principalmente aos sacerdotes, é por serem eles que mais conheciam o Antigo Testamento. São advertências dos profetas Jeremias e Isaías, no Antigo Testamento, que dizia que o templo, a casa do Senhor, é um local de orações e será conhecida por todas as nações. Logo depois, Jesus, no mesmo instante, à frente do sacerdote e de todos que ali se encontravam no templo, começou a curar os cegos e a devolver saúde aos coxos e aos doentes, deixando todos os presentes de boca aberta perguntando: quem é este? No que as pessoas da multidão que o havia seguido respondiam: esse é Jesus, o profeta de Nazaré. Então, como podemos observar, Jesus nessa passagem não só condena o comércio no templo, como também deixou um alerta a toda a humanidade, condenando o tráfico de coisas santas, nos mostrando que Deus não vende a sua bênção
não vende o seu perdão e nem entrada no reino de paz. Essa passagem de Jesus, nos contada por São Marcos e São Mateus, é uma clara advertência a todos os que se dizem tementes a Deus, mas que, no entanto, fazem da religião um comércio. Uma advertência a todos aqueles que desvirtuam do principal objetivo das casas de orações, cuja finalidade é ligar o homem a Deus. Jesus, quando nos adverte, para que não sejamos sepulcros caiados, ou seja, brancos por fora e cheios de podridão por dentro, ele nos adverte para que não sejamos falsos, seguindo a sua doutrina apenas na aparência, nos deixando levar pelo orgulho e pelas honrarias do mundo. Foi por isso que Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, a pergunta 653 do Livro dos Espíritos, que nós estudamos nessa noite. A adoração necessita de manifestações exteriores? E eles responderam: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Aí Kardec fez uma outra pergunta em cima dessa resposta. A adoração exterior é útil? E eles responderam: sim, se não for um fingimento. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por falsidade e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem maior mal do que supõem. Ou seja, eles, os espíritos superiores, deixam claro que a adoração verdadeira nasce do coração, porque envolve todos os sentimentos para que a nossa devoção seja verdadeira. Nós não podemos esquecer que essa é a maneira de nos aproximarmos de Deus, pela força do amor e de gratidão pela bênção da vida que Ele nos concedeu. Meus irmãos, os espíritos superiores deixam claro também na resposta que o perigo da adoração exterior é conquistar pessoas que pelos lábios demonstram vaidade, falsidade, orgulho e interesses materiais. Jesus, quando nos aconselhou a sermos humildes, é porque desde o Antigo Testamento, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versos 10, já nos advertia: eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deixando claro para nós que Deus vê e conhece todas as nossas intenções. Sendo assim, a adoração só é válida a que tem relação direta com a evolução da alma, desde quando o amor seja a intenção do sentimento e a sinceridade da devoção de quem ora, o que nem sempre acontece. Basta olharmos em nossa volta
para constatarmos que o comércio nos templos continua exatamente como era 2000 anos atrás. Vende-se de tudo nos templos, desde orações e cerimônias, a águas santas que fazem milagres e até a salvação eterna. E a história repetindo, com os desvios do principal objetivo do Evangelho de Jesus, onde os homens, se deixando levar pelo orgulho, pelo poder, pelas honrarias do mundo, pelas posses materiais, procuram adequar os ensinamentos de Jesus àquilo que é melhor e que lhes dê lucros. E não existe nada que nos falte como revelação divina que justifique essa ignorância, porque Jesus veio pessoalmente ao mundo nos ensinar a lei de amor, nos instruiu sobre a grandeza de ser de ser menor, servindo, e não de sermos servidos. Nos ensinou que o prazer do mundo é passageiro e que o reino dos céus está reservado para os que são simples, humildes, brandos e puros de coração, e que nós seríamos recompensados de acordo com as nossas obras. É por isso que Jesus advertiu no Evangelho de São Mateus: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesses dias me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhe direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São advertências que não deixam dúvidas. Nós sabemos que todos que conhecem e respeitam o Evangelho de Jesus dizem Senhor, Senhor, como sinal de submissão e de conhecimento às leis de Deus. Mas conforme Kardec nos fala, em uma mensagem do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, de que adianta lhe chamarem de Mestre Senhor, se eles não lhe seguem os ensinamentos e se deixam envolver pelo orgulho, pelo egoísmo e outras imperfeições da alma? Será que serão seus discípulos os que ficam sempre em orações e não se mostram nem melhores, nem indulgentes, nem mais caridosos para com o seu próximo? Meus irmãos, foi por isso que Jesus, na passagem evangélica que estudamos, advertiu a todos que encontravam no templo, dizendo: não está escrito desde o Antigo Testamento que a minha casa seria chamada de casa de orações por todas as nações? No entanto, vocês fizeram dela um covil de ladrões. Observemos que ele chamou o templo de minha casa. E no Antigo Testamento, o profeta Jeremias e Isaías já se referiam ao templo como a casa do Senhor. Então, a casa do Senhor, também chamada de templo, de igreja, de sinagoga ou de centro espírita, não importa a denominação que se dê, ela é a nossa casa espiritual.
É ela que nos liga diretamente a Deus, através da prece sincera e de nossos atos. É por isso que precisamos respeitá-la e aproveitá-la em todos os sentidos, porque nós, como partículas de Deus, estamos ligados a Ele através dos templos que frequentamos. Observemos, por exemplo, o nosso querido solar, a nossa casa espiritual. Qual outro lugar no mundo teria de condições de nos oferecer o que aqui recebemos? É através dessa casa que nos acolheu, quando um dia que chegamos, que é colocada ao nosso alcance a doutrina dos Espíritos, vinda diretamente dos planos superiores, a fim de conhecermos o Evangelho de Jesus como Ele gostaria que nós conhecêssemos, como Ele gostaria que fosse conhecido através do Consolador prometido. Nossa casa espiritual, solar, é um posto de atendimento fraternal, onde todos que a procuram encontram orientação, esclarecimento, ajuda e consolação. É uma casa onde as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, os pobres, os ricos, os negros e os brancos têm oportunidade de conviver, estudar, trabalhar em busca da sua evolução espiritual. Esta casa é o nosso recinto de paz, para nos afastarmos das dificuldades e tribulações do dia a dia. É a casa que se caracteriza pela simplicidade própria das primeiras casas onde Jesus iniciou suas pregações, que baseia-se na caridade com total ausência de imagens, símbolos, rituais, sacramentos e outras manifestações. Então, meus irmãos, se nós já recebemos tanto em nossa casa espiritual, não justifica querermos fazer dela uma casa onde gire o comércio de coisas espirituais. Não justifica, de onde já recebemos tanto e oferecemos tão pouco, querer lucrar com o que recebemos de graça. Daí Jesus nos alertar: dai de graça o que de graça recebeste. Nós temos uma página maravilhosa do Espírito Emmanuel, no livro Adoração e Fraternidade. Essa página já foi lida aqui várias vezes, mas é uma página tão bela que ela merece ser repetida, muitas e muitas vezes. É a lição 23 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem o título de Adoração e Fraternidade. Emmanuel comenta o seguinte registro de São João: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. E Emmanuel, comentando essa resposta, comentando essa afirmativa de João, no capítulo 4, verso 21, ele comentando nos fala: construirás santuários primorosos no culto do Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes
exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que definirás a grandeza de Deus. Combinarás com disciplina o texto da Escritura divina para provar a sua existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes de modo a falares de Deus, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando a sua sabedoria e poder. Comporás poemas preciosos, tentando ornar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com tua prece, com a tua arte, com teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas o teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alega-se com os filhos que lhe compreendem os conselhos e se empenham no engrandecimento da própria casa. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não esqueças que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servir. Seja qual for a igreja em que externas a tua referência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente aparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos o nosso Pai Criador. Ou seja, Emmanuel foi magnífico comentando essas palavras de João. Nós podemos construir lugares considerados santos, consagrados à religião e templos luxuosos na adoração a Deus. Podemos pronunciar orações sublimes, destacando a sua glória suprema. Podemos estudar com sabedoria os textos sagrados. Podemos exibir dons mediúnicos, escrever livros admiráveis e compor poemas magníficos, exalçando-lhe a grandeza. Podemos adorá-lo em preces sentidas e carinhosas. Porém, se não amarmos o nosso próximo, como ele deseja que sejam amados, de nada valerá a nossa manifestação de carinho. Se um pai comum na terra, imperfeito, fica feliz com os filhos quando o ajudam no engrandecimento da própria casa, não seria Deus no infinito da sua perfeição que seria diferente. Seja qual for a igreja ou a religião, que demonstrarmos o nosso amor e respeito a Deus, devemos guardar a oração como luz divina em nossas lutas do dia a dia.
mas sem esquecer que vamos realmente amá-lo respeitando e amando o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra ao nosso irmão eu. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nos valendo aqui da Bíblia, na versão protestante de João Ferreira de Almeida, que nos traz aqui a possibilidade de nós contextualizarmos esse fato, esse episódio interessante que aconteceu e foi protagonizado pelo nosso mestre amado. O que nos conta aqui o Novo Testamento, nos registros de Mateus, posteriormente de Marcos? Jesus vinha com seus discípulos em direção a Jerusalém e se dirigia para Jericó. E para cumprir as profecias do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 de seus registros, ele mandou que os discípulos se dirigissem a uma aldeia. Essa aldeia chamava-se Betfagé. E lá, exatamente no cumprimento da profecia, ele manda que eles busquem um burrinho e uma mula, e que eles pudessem ir lá, que eles estariam já amarrados, prontos para serem trazidos até o Cristo. E assim os seus discípulos fizeram. Quando eles trouxeram, Jesus então, que estava ali no Monte das Oliveiras, próximo a esse povoado, ele sobe então nesse burrinho e vai em direção a Jerusalém. E esse episódio ficou conhecido posteriormente pela cristandade, pelas tradições cristãs, como sendo o Domingo de Ramos, porque ele entra como se fosse um rei previsto aqui nas Escrituras antigas, e o povo, como nos diz aqui o evangelista Mateus, e se alguém, o povo o adorava e ao mesmo tempo o homenageava, né? E aí nós vamos encontrar no item 9 que as multidões, tanto as que iam adiante como as que vinham, o seguiam chamando e dizendo: Hosanas ao filho de Davi, benditos que vêm em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é esse? E eles cobriam o caminho que Jesus passava, montado num burrinho, de ramos das árvores retiradas, e cobriam o chão onde Cristo passava, como uma forma de homenageá-lo. E a multidão dizia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré, o profeta da Galileia. E aí Jesus, pela segunda vez, nós temos também um relato de João, ele então entra no templo de Jerusalém. E aí ocorre esse episódio que passou as tradições cristãs relatadas aqui pelos dois evangelistas. E conta que Jesus entrou no templo, expulsou aqueles que estavam vendendo ali e comprando, derrubou as mesas dos cambistas, já tinha câmbio naquele tempo. E aí a gente vai ver o comentário aqui do biblista, e nós vamos ver como que funcionavam as trocas existentes lá no templo, já naquele tempo. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e eles os curou. Então, ao mesmo tempo que Jesus expulsou os vendilhões, os comerciantes que estavam ali dentro do templo, após o átrio dos gentios, já vamos dizer assim, praticamente dentro do templo de Jerusalém, Jesus, ao mesmo tempo, ao expulsar por um lado os vendilhões, ele chamava os cegos e os coxos e os curava. E vendo então isso, os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e ao mesmo tempo as crianças que estavam ali presentes, clamando no templo
hosanas ao filho de Davi, os maiorais do templo, né, os sacerdotes, os escribas, os fariseus se indignaram. E depois nós vamos ver por quê. Não estavam se indignando porque Jesus estava ferindo algum tipo de tradição, muito menos algum tipo de mandamento religioso. Estavam escandalizados porque Jesus estava ali contrariando os interesses meramente comerciais que aqueles representantes da religião farisaica possuíam. E disseram-lhes: ouve o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Então ali Jesus mais uma vez ressalta a pureza das crianças, né? E depois ele deixa todos ali e parte em direção a Betânia, para poder pernoitar rumo a Jericó, que era para onde ele se dirigia. Mateus, nós vamos encontrar alguns comentários muito interessantes. Já falamos aqui do cumprimento da profecia de Zacarias, mas olha o relato que existia lá a respeito do templo, né? Primeiro, essa foi a segunda vez que Jesus purificou o templo de Salomão. Em João 2, 13 a 17, nós vamos encontrar Jesus fazendo a mesma coisa. Os mercadores e os cambistas haviam instalado suas tendas no templo, no átrio dos gentios, e estavam no meio da multidão de gentios de todas as partes do mundo que foram a Jerusalém para adorar a Deus. Então o templo se enchia de pessoas e os mercadores botavam ali suas tendas. E por preço exorbitante, os mercadores vendiam os animais para os sacrifícios, aproveitando-se daqueles que tinham vindo de longe, de muito longe. Os cambistas trocavam todas as moedas internacionais. Então vinha gente da Líbia, do Egito, de Roma, da Grécia, de Corinto, e vinham com as suas respectivas moedas, e ali tinham os cambistas que trocavam aquelas moedas, faziam o câmbio ali daquelas moedas pela moeda que era aceita dentro do templo. Só que o que eles faziam? Eles se aproveitavam e passavam para trás aqueles estrangeiros, comprando as suas moedas por um preço muito menor do que na realidade elas valiam. Por isso que Jesus fala em covil de ladrões, né? E muitas vezes enganavam os estrangeiros que não conheciam as taxas de câmbio daquele tempo. Essa atividade comercial exercida dentro da casa de Deus frustrava as pessoas que procuravam adorá-lo, ou seja, as pessoas vinham de longe para orar e chegavam lá e encontravam essa cena deprimente, né, de um comércio desonesto, né? Então o que acontecia? Jesus, então, vendo isso, foi por isso que ele agiu. Então o mestre mostra que qualquer prática que fosse impactar o verdadeiro objetivo da igreja, como o senhor Evandro aqui nos explicou muito bem, deveria ser imediatamente refutada, né? Bom, meus irmãos, feita aí essa contextualização, que eu pelo menos acho sempre muito interessante a gente ver o momento em que ocorre os ensinamentos do Novo Testamento proferidos por Jesus, não precisa nem nós passarmos pela história da humanidade, que nós vamos encontrar as práticas da venda das coisas de Deus que singrou os séculos. Jesus expulsou os vendilhões, mas os vendilhões reencarnaram. E aí, meus irmãos, evidentemente que nós todos temos que fazer uma meia-culpa, porque fomos nós que fizemos isso em séculos passados. E esses vendilhões reencarnados, principalmente após o século III depois de Cristo, criaram uma igreja, e nessa igreja eles transformaram aquele profundo e genuíno sentimento que Jesus nos trouxe, que dizia simplesmente que nós deveríamos nos amar uns aos outros, que
era revestido de uma pureza cristalina e de uma simplicidade inigualável. Ele inicia a sua primeira igreja numa casa ao longo de um caminho para essa mesma Jericó, para onde Jesus se demandara, e ali ele funda a sua primeira igreja, que tinha finalidade precípua de auxiliar as pessoas, especialmente as pessoas doentes, abandonadas, perseguidas, endemoniadas, necessitadas. E para essa atividade não se cobrava absolutamente nada. Então nós, que não compreendemos naquela ocasião os ensinos de Jesus, reencarnamos e após o século III, oficializada a religião cristã no mundo romano e por causa disso, em todos os lugares onde Roma estabelecia o seu império, nós então vimos uma transformação, observamos a volta do comércio com as coisas de Deus, como nunca antes nós observamos na história da humanidade. Nós vamos encontrar naquele tempo a igreja se transformando na maior proprietária de terras da Europa. 2/3 da Europa a igreja chegou a dominar, né? E criar toda uma série de contextos chamados legais pela própria igreja, a fim de angariar mais patrimônio e defender o seu próprio patrimônio, né? Mas nós não vamos nos ater nisso, porque essa é apenas uma referência histórica que o mundo, graças a Deus, com a evolução da humanidade, vem procurando afastar. Ainda não afastou totalmente. Nós ainda encontramos nos dias de hoje, em pleno século que deverá ser o século das luzes, o século da regeneração, nós encontramos ainda os atos de mercancia, de comercialização das coisas de Deus, infelizmente, e às vezes no seio daqueles que se dizem espíritas, infelizmente. E continuando aqui, meus irmãos, nós vamos compreender que durante a tarefa do Cristo, logo após a sua passagem, ele reuniu seus 12 discípulos sobre as bênçãos de Deus e atribuiu a eles os dons mediúnicos. Isso foi quando? Isso foi exatamente após a chamada aqueles fatos maravilhosos tidos como na ocasião do Pentecostes, né? Que o Pentecostes era uma festa judaica que comemorava os 50 dias da descida que demoraram no recebimento da Torá por Moisés no Monte Sinai. E aí durante 50 dias ele ficou lá, para que ele descia, os judeus então comemoravam com uma festa. E Jesus se aproveitou já no mundo espiritual e determinou que as falanges espirituais utilizassem, transformassem, transferissem, desenvolvessem em seus discípulos as faculdades mediúnicas mais maravilhosas possíveis, inclusive a da xenoglossia, em que eles conversavam com todas as pessoas de diversas nacionalidades que ali se encontravam para aquelas comemorações, e os 12 discípulos igualmente receberam aquelas bênçãos, aquelas dádivas. Naquele momento, inclusive, eles haviam substituído Judas Iscariotes por um novo companheiro, né, que viria a completar o discipulado de Jesus, né, e que haveriam de trazer os ensinamentos do Cristo para todas as pessoas, para todos os indivíduos. E aí, meus irmãos, nós vamos verificar que Jesus entregou isso mesmo para aquelas criaturas que no primeiro momento os esqueceram, que foram os próprios discípulos, né? Que foram os próprios irmãos de fé que o Mestre abrigou em seu coração, mas mesmo assim ele acreditou neles
e ofertou para eles a grande oportunidade de estabelecer aqui a sua igreja, né? E nós vamos verificar então, meus prezados irmãos, que as línguas de fogo falaram. E os discípulos então passaram a curar, passaram a pregar a palavra do Senhor, passaram a fazer os cegos enxergarem, os coxos andarem, os paralíticos movimentarem, os endemoniados serem curados, em nome desse legado que o Mestre deixou para a humanidade e que ficaria conosco para todo o tempo. E Jesus não se esqueceu de alertar-nos que aquilo que eles receberam de graça, eles deveriam de graça transmitir a todas as pessoas, não é verdade? Muito bem, e naquele tempo, naqueles dias do Pentecostes, curiosamente foram 12 nações diferentes que enviaram, de onde surgiram as multidões que receberam aquelas bênçãos trazidas por Jesus, inclusive o novel apóstolo de nome Matias, que haveria de substituir Judas Iscariotes, então morto por ocasião do drama do Gólgota. Meus irmãos, e hoje, nós espiritistas cristãos, nós recebemos de Jesus discípulos modernos do Cristo, evidentemente estabelecendo esse discipulado de uma maneira mais ampla, né? Porque na verdade nos matriculamos nas escolas reencarnatórias que nós tivemos ao longo desses séculos para nos comportarmos e alcançarmos a condição de discípulos, mas já somos discípulos iniciantes, porque já guardamos algumas qualidades daquelas que o Cristo espera que todos os seus discípulos tenham, porque não é possível que em 2000 anos de evolução da vida de Jesus para cá, nós não tenhamos evoluído alguma coisa. Evoluímos sim, evoluímos junto com o mundo, junto com as civilizações que vieram impregnadas dos ensinamentos evangélicos de Jesus, que estabeleceram uma imensa influência em todas as situações do mundo, no direito, na sociologia, na política, nas religiões, na administração pública, nas administrações privadas, onde quer que exista atividade humana hoje, ela está impregnada pela influência benéfica e iluminada da boa nova de Jesus. Então, nós estamos matriculados sim nessa escola, e nós espíritas temos uma possibilidade, eu diria, especial, e na realidade não significa um privilégio, mas sim um duro e desafiador, uma dura e desafiadora ferramenta de trabalho, que é a mediunidade. A mediunidade, sob a inspiração de Jesus, sempre existiu, mas hoje a doutrina espírita, como consolador prometida pelo Cristo, nos explica a razão da mediunidade, nos mostra como ela se desenvolve, nos demonstra os seus objetivos e as suas finalidades, no sentido de que nós, utilizando dessa ferramenta que nos põe em comunicação com o mundo dos espíritos, nós possamos auxiliar o Cristo a acelerar o processo de evolução do nosso planeta, que só se dará na medida em que a humanidade conseguir estabelecer as relações de amor, de perdão e de benevolência entre duas pessoas ou entre coletividades inteiras. E a mediunidade nos ajuda a fazer isso, porque coloca no mesmo plano de entendimento e compreensão criaturas que cultivaram ódios muitas vezes seculares, que utiliza-se de uma terceira pessoa encarnada a possibilidade de fazerem encontrar e fazerem se perdoar uma outra ou uns aos outros, criaturas que durante séculos muitas vezes guardaram e alimentaram ódios aparentemente sem solução.
A mediunidade auxilia o mundo espiritual, na realidade nos auxiliando a nós encarnados muito mais, por nos oferecer uma oportunidade de trabalho que antes nós não tínhamos, por não conhecermos os mecanismos da mediunidade como a espiritualidade hoje nos mostra. E nos estabelece criaturas simples, criaturas ainda muito mais próximas do ponto de início do que do ponto de chegada no que diz respeito ao caminho da evolução, mas já nos possibilita uma ferramenta importante para que nós possamos, auxiliando aqueles que se odeiam, aqueles que se encontram ainda separados pelas cadeias dos sofrimentos reciprocamente causados, a possibilidade de estabelecer esse refazimento, de estabelecer esse entendimento. E com isso, abriu-se na nova era uma grande oportunidade de auxílio às falanges do Cristo de promoverem o processo evolutivo da Terra, o processo regenerativo da Terra de uma maneira mais evoluída, de uma maneira mais rápida. Nós vamos encontrar, meus irmãos, todos os auxiliares mais próximos de Jesus se utilizando de maneira gratuita dessas virtudes e dessas possibilidades que o Cristo lhes concedia em nome de Deus. Vamos encontrar Saulo de Tarso, quando foi pela primeira vez na casa do Panim, e lá, ao assistir inicialmente, completamente estarrecido, seja surpreendido pela inteligência invulgar daquele rapaz, seja pela firmeza de suas palavras, e seja pela grosseria com que ele, Saulo de Tarso, entendia que aquelas palavras eram proferidas contra as tradições da lei, que ele, doutor da lei, até então representava. Ele observa Estevão curando as criaturas que estavam ali próximas após a sua palestra, cheia de amor, cheia de compreensão, cheia de carinho. E nós vamos encontrar nos primeiros tempos apostólicos tudo isso. Encontraremos alguns detalhes que nos trazem sentimentos de muita emoção. O próprio, agora Paulo de Tarso, junto com Barnabé, iniciando os seus trabalhos apostólicos, andando pelo mundo inteiro e iniciando o seu trabalho em Neapáfros, no Chipre, na Itália, na Panfilha, em Perge, na Antioquia da Psídia, em Listra, em Derbe, fazendo o quê? Conclamando as pessoas para as suas primeiras pregações, mas inicialmente curando aqueles que necessitavam de amparo e de auxílio. Era assim que Paulo de Tarso conclamava as multidões para ouvirem as palavras de Jesus. E ele era autorizado a fazer isso, porque era a única forma de, naquele tempo, ele conseguir trazer as pessoas para poder ouvir o Evangelho. E da mesma maneira que os centros espíritas modernos trazem os irmãos em sofrimento. E eu lembro que eu nasci nessa casa, nós chegávamos aqui no sábado, nós tínhamos a sopa, a roupinha, o remédio, o alimento, que era como que o corte de cabelo, enfim, todas as atividades assistenciais que temos até hoje, serviam como um atrativo santo, baseado nos padrões da beneficência, como ela deve se estabelecer, em que nós saímos de nossas casas para irmos ajudar os irmãos que precisam. E essas tarefas sempre começavam junto com as nossas tarefas de evangelização. E os antigos discípulos de Jesus também assim o faziam. E Paulo de Tarso curou a primeira pessoa na sua primeira peregrinação na cidade de Neapáfros, quando curou Sérgio Paulo, o governador daquela cidade, que tinha uma doença terrível e que era tratada por um charlatão de nome Bar-Jesus. E Paulo então observou a quantidade de espíritos necessitados em torno daquele curandeiro e pediu ao governador, que era uma criatura bondosa, que pedisse licença ao seu curandeiro particular, e ele, Paulo, impondo-lhe as mãos,
cura-lhe uma doença que ele carregava há décadas. E ali se estabelece o primeiro contato de alguém que tinha a autoridade romana e que funda, agradecido pela cura que recebera, a primeira igreja cristã no mundo, fora da região da Judéia. Então foi através da utilização das bênçãos mediúnicas que Deus concedeu às pessoas, é que o bem foi se estabelecendo e o Evangelho foi sendo pregado, né? Depois nós vamos encontrar Paulo em Listra, juntamente com o mesmo Barnabé, curando dezenas e dezenas de pessoas aos olhos de todos ali, no local onde a pregação dos vários deuses, do politeísmo, né, era uma prática já milenar, e as pessoas absolutamente estarrecidas com o fenômeno que elas observaram, da mediunidade grandiosa do doutor da lei, né, Paulo de Tarso, eles então entoam hosanas de homenagens, mandam vir bois enfeitados de guirlandas, fazem donativos, sacrifícios a Paulo e estabelecem, intitulam Paulo de Tarso como sendo Mercúrio redivivo aqui naquele local. Quando então Paulo de Tarso nos conta, né, no livro Emmanuel nos conta no livro Paulo Estevão, que Paulo, absolutamente entristecido pela incompreensão das pessoas em relação à palavra de Deus, ao poder de Deus, ele rasga as suas vestes de frente do povo para mostrar a sua absoluta condição de humanidade. E ele é expulso daquele local e jogado para fora dos muros da cidade. Só não morreu com Barnabé, porque mãos bondosas de cristãos recém-convertidos misturaram Paulo ao lixo, ao entulho, para que ele não fosse reconhecido, dando-o como morto para poder tirá-los da cidade de Listra e Paulo poder ir embora, dar sequência na sua tarefa. Então, meus prezados irmãos, nós temos médiuns de todos os lugares e de todas as partes, e em todos os tempos. E nós temos que ter muito cuidado para que nós não transformemos a nossa mediunidade na nova venda de indulgências que se praticava na Idade Média, quando as pessoas compravam a peso de ouro a sua entrada nos céus. Nós, espíritas modernos, precisamos compreender a nossa necessidade de amarmos uns aos outros e utilizarmos as ferramentas humildes ainda, porque somos ainda criaturas muito humildes. Nem de longe nós podemos imaginar as nossas possibilidades comparadas às possibilidades dos apóstolos divinos, ainda que contemporâneos. Lembramos aqui diversos médiuns que, contemporâneos nossos, auxiliaram Jesus na sua tarefa de transformação do mundo. E aqui lembramos, em nome de todos, o inesquecível e insuperável Francisco Cândido Xavier, né? É preciso que nós espíritas saibamos o que fazer com os dons que Deus nos concedeu, e pegar esses dons e utilizá-los de uma maneira inadequada significa, conforme nos ensina Emmanuel, a mesma venda que nós fazíamos das coisas sagradas nos tempos de antigamente. E terminando a nossa singela participação, nós vamos ler aqui uma página de Emmanuel no Livro da Esperança, exatamente tratando dessa questão. O título dela é Médiuns de Toda Parte. E Emmanuel, o benfeitor, nos ensina o seguinte: os médiuns são intérpretes dos espíritos, representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções, daí serem dotados de faculdades para esse fim. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes, ou seja, aos médiuns, a missão especialíssima. São árvores destinadas
a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Então, meus irmãos, nós não temos hoje nos centros espíritas o sacerdócio organizado, que é a característica da doutrina espírita, e de longe vai aqui qualquer tipo de crítica às nossas religiões irmãs, que nos formaram o caráter até o dia de hoje, e a quem nós devemos, às quais nós devemos muito. Mas a doutrina espírita abriu mão das questões sacerdotais, abriu mão das práticas exteriores, das doações de bens e de elementos para podermos agradar a Deus. A doutrina espírita, sequer nos centros espíritas, exige qualquer tipo de doação, donativo. Essa casa é um exemplo disso. Ela existe há mais de 70 anos, por obra e graça do mundo espiritual que a dirige verdadeiramente, e por alguns irmãos, dezenas de irmãos, centenas talvez, que se uniram um dia e resolveram, sob a inspiração divina, criar essa instituição para que nós e nossos filhos pudéssemos estar aqui hoje, recebendo as bênçãos divinas do esclarecimento. E ela estará aqui presente, se Deus quiser, para a posteridade, mudando completamente a sua configuração de 50, 60 anos atrás, em que as pessoas vinham aqui predominantemente para receberem o pão, e já não devemos esse futuro, porque desde já as pessoas já não precisam tanto do pão material, porque graças a Deus as redes de proteção social, o progresso, ele vai atingindo as suas etapas e vai libertando os nossos irmãos das necessidades mais ingentes, mas cada vez mais e maior será o número daqueles que vêm procurar aqui o pão espiritual, aqueles que vêm procurar aqui o pão da fraternidade, do esclarecimento, dos gestos de solidariedade, da mão amiga, do braço forte, do ombro companheiro, dos ouvidos atentos e dos corações preparados para receber-lhes, a fim de auxiliá-los em algumas situações de suas vidas. E esses irmãos beneficiados, como nós em outros tempos, haverão de se conscientizarem dos seus verdadeiros objetivos e, por sua vez, estarão se preparando para auxiliar outros irmãos que aqui chegarão no movimento constante que visa o grande projeto de regeneração que Jesus tem para o nosso mundo. E para isso não precisa dinheiro, não precisa recursos, não precisa estabelecer aqui o gasofilácio, eram os vasos dos tempos antigos, onde as pessoas despejavam fortunas apenas para exacerbar os seus atos de vaidade. As doações são anônimas, são de acordo com a necessidade e sem qualquer obrigação. Mas o amor e o respeito ao próximo, esses são os donativos que Jesus espera de nós dentro de uma casa espírita. O amor, o respeito e a solidariedade aos nossos semelhantes. Multiplica-se em número para que haja ali alimento farto, ou seja, mediunidade. Existem por toda parte entre os ricos, os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade mediúnica que lhes foi concedida, e aqui Emmanuel se dirige a nós, espíritas cristãos, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, infelizmente encontramos casas espíritas que propagam reuniões mediúnicas sem objetivos superiores. Atenção, porque os espíritas como espíritas, somos alertados da necessidade do estudo e da vigilância. Não podemos substituir a mercancia das coisas materiais que ocorriam no tempo passado com a mercancia das coisas espirituais, com espíritos que imaginamos serem guias, mas que na realidade
são apenas os cambistas da modernidade que desejam trocar e receber muito caro o nosso tempo, o nosso desequilíbrio e o nosso engano. Acautelemos-nos, nos diz aqui Emmanuel. Se, porém, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se ao invés de frutos sazonado dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Estas considerações, tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec, no item 10 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, escritos há quase um século. Os médiuns são legiões. Funcionam aos milhares em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos. Todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprio. Ou seja, nós temos que corrigir primeiro o que nós temos, ou paralelamente ao que nós temos. Nós, médiuns, exercemos a mediunidade, mas não podemos esquecer que aquilo que nós levamos a benefício dos nossos irmãos precisa ser exemplificado inicialmente por nós. E conclui o benfeitor: acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, briga a doutrina espírita na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir desse modo que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar os talentos em movimentações infelizes é escolha de cada um. Meus irmãos, bendito aqueles irmãos que no passado criaram essa casa e nos criaram, nos auxiliaram na compreensão dos verdadeiros objetivos dessa instituição. Graças a Deus, e ao mesmo tempo é um acréscimo imenso de responsabilidade para as gerações mais novas, o cuidado em manter essa instituição ou instituições como essa. E o Solar sempre teve a característica de exportar irmãos que foram aqui consolados e esclarecidos para poderem ir a outros centros espíritas, levar a influência que receberam aqui nesta casa, não das nossas virtudes ou das virtudes dos que frequentaram aqui, mas a influência bendita do estudo constante do Evangelho de Jesus como objetivo primordial que se estabeleceu nessa instituição ao longo de mais de 70 anos. Esse, meus irmãos, é o grande objetivo. Talvez por isso os nossos bancos aqui não estejam repletos, entre aspas, de fiéis. Mas aqueles que aqui se encontram são verdadeiramente consolados, porque o único interesse que nos move aqui a todos é o interesse de nos amarmos uns aos outros, ainda que de maneira imperfeita, como este aqui que vos falo, porque cheio de defeitos, mas com os corações repletos de alegria e do sentimento que nos move, que é o sentimento de solidariedade, de tratar com vocês as coisas do Evangelho da melhor maneira que a gente pode, cada um com a sua forma, cada um com o seu estilo, cada um com o seu formato, mas com o objetivo único: exaltar sempre o Evangelho de Jesus como centro fundamental das nossas cogitações, dos nossos estudos. Que Jesus nos abençoe a todos. Mestre amado, divino amigo Jesus, disseste certa
desta vez a cada um de nós em particular. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por meio de mim. Que possamos abrigar em nossos corações esse ensinamento, buscando sempre, Senhor, o estudo, a compreensão, vindo reunir-nos com os irmãos, dividir as nossas dúvidas, amparar-nos nas nossas tristezas, buscando assim, Senhor, o consolo que a doutrina tem trazido para nós há tanto tempo. E lembrando-nos da prece que o Senhor nos ensinou para nos religar ao nosso Pai Criador, nós vamos então ditá-la. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz e de amor. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda guardamos em nós, pois vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos, companheiros e dirigentes espirituais, nós encerramos nossos estudos evangélicos dessa noite, na Santa e Bendita Paz. Vamos começar agora os passos, meus irmãos. Dá tempo.